e ele raramente, não é muito de expansivo, assim, de ficar. Mas ele gravou uma mensagem, então, que nós vamos colocar no ar para a audiência que está acompanhando nesse começo do Ganhando o Jogo. Olá, aqui quem fala é Claudinei Gironti, diretor-geral da Rádio Guaíba. Estou passando aqui nesse momento, nessa data, 30 de abril, onde a rádio completa 64 anos, né? Eu posso dizer que ela está fazendo aniversário, mas quem recebe o presente sou eu, por trabalhar com uma equipe maravilhosa, dedicada em levar às pessoas a credibilidade, a verdade, a informação e muita emoção na jornada esportiva. A Rádio Guaíba, ela jamais deixou de honrar a sua verdadeira vocação. E hoje, aos seus 64 anos, ela integra ainda mais os lares das pessoas, transmitindo informações e o mais importante, em tempo real. Sabendo o quanto é difícil manter a programação no ar, muitas vezes o profissional ele precisa deixar a família e viajar, mas é pela força de todos eles que tem se tornado possível manter a nossa qualidade. Por isso eu quero dividir a todas essas honrarias e homenagens a toda a nossa equipe de funcionários. E também agradecer às nossas agências publicitárias, aos patrocinadores, aos anunciantes que têm acreditado no nosso trabalho. Vida longa à Rádio Guaíba e que venha mais 64 anos. Parabéns. Muito obrigado ao diretor que traz essa mensagem para a nossa grande audiência. Diretor, a gente nunca tinha ouvido o diretor falar na rádio, mas ele fala muito bem. Ele apresentou programas de rádio, se eu não me engano foi na Rádio Record de São Paulo ou na Sociedade da Bahia. Ele apresentou um programa todo dia de manhã, um programa com música sertaneja, raiz. Não, ele é do ramo, ele é do ramo. É da lata? É da lata. Nos surpreendeu agora, diretor. Bom, então a mensagem é pelos 64 anos da Rádio Guaíba. Nós temos uma outra homenagem também, que vem lá do Teatro São Pedro, organizada, promovida pelo nosso grande intelectual Antônio Hoffel, ex-governador. Ex-vice-governador. Foi vice e exerceu também como governador. Ele fechou o mandato de alguém que saiu para... Acho que era do Germano Rigoto. Foi meu professor. Fosse teu professor, então conheceu ele não é bem falante. Ele é... Foi vice do Rigoto e foi meu professor até ano passado. Por alguma razão o Rigoto saiu e ele completou o mandato, ele se tornou governador. Saiu para concorrer, se eu não me engano, para reeleição. Saiu para concorrer à reeleição e perdeu. Perdeu para Ieda, né? Isso. Perdeu para Ieda, foi aquela eleição que o Rigoto estava em primeiro nas pesquisas e aí na tentativa das pessoas de colocar o voto útil, o Rigoto caiu de primeiro para terceiro e aí ficou fora do segundo turno, inclusive. Se eu não me engano, era Rigoto, Tarso e Ieda. Não, Rigoto, Olívio e Ieda. Não era? Era Olívio, Aí tinha uma determinada situação que o Rigoto ganhava no segundo turno, acho que era inclusive contra a própria Ieda. Aí os eleitores do Rigoto votaram na Ieda para tentar colocar a Ieda no segundo turno. Só que esse movimento foi tão grande. Cortou aí. Mas aí foi Tarso, virou governador. E aí o Hoffel assumiu como governador. Em 2006, era o Germano Rigoto tentando a reeleição, o Olívio Dutra e a Ieda Cruz eram os principais candidatos. Tinha ainda Francisco Turra, acho que o Alceu Colares concorreu também em 2006 a governador, mas acabou ficando entre aqueles três nomes. E aí as pesquisas davam que o Olívio vencia o Olívio, mas perdia para a Ieda. E aí grande parte do eleitorado do Rigoto votou na Ieda e o Rigoto ficou fora do segundo turno. E a Ieda acabou daí vencendo contra o Olívio. Bom, feita essa recuperação histórica... E então, o governador, e o Hoffel foi governador por esse período aí da eleição, e acabou ele entregando o mandato para a governador Ieda. E nós temos essa outra homenagem, então, lá que vem do Teatro São Pedro. Ele é o presidente do órgão que comanda o Teatro São Pedro, que administra todo aquele complexo. E também dali vem uma homenagem muito bonita para o aniversário da Rádio Guaíba. Depois nós vamos recuperar. Ele foi redator do Correio do Povo, ele foi funcionário dessa casa também, o professor Antônio Hoffel. Ele é jornalista.
e começou, eu tenho a impressão que por aqui essa carreira no mundo das comunicações. Não, e ele é pesquisador e é colecionador também, colecionador de jornais, arquivos históricos. Só quem foi aluno dele sabe que ele trazia uns termos que a gente não conseguia nem compreender direito as palavras, mas é um impacto bastante significativo. Assim, quando a gente trata dos primeiros, né, registros, principalmente aqui, o jornalismo do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas ainda sobre isso o Magno com certeza tem mais prioridade para falar sobre isso, que foi o palco também da Rádio Guaíba, né, do início da Rádio Guaíba, se eu não me engano a primeira transmissão ocorreu de lá, do palco de São Pedro, né? Sim, isso mesmo. Exatamente, com a Arlindo ou Alberto Pasqualini? Foi o Arlindo Pasqualini no discurso de inauguração dos transmissores e tudo mais da Rádio Guaíba. Eu fiquei meio perdido ali quando os guris começaram a falar nas datas e agora eu fui buscar. O governador Tarso Genro, ele foi governador de 1º de janeiro de 2011 em diante do Rio Grande do Sul. Então, foi esse o período em que ele nos governou, pelos 4 anos, foi dali para diante. Nós temos agora 11 horas e 13 minutos, a equipe tem o Cristiano Oliveira, que você já ouviu, o Cristiano Silva, que você também ouviu. Não ouvi Gutierrez Sanches ainda, bom dia, Guti. Bom dia, Zé, só queria falar da satisfação de há 8 anos, eu cheguei pouco depois do aniversário da Guaíba, no mês de maio também, hoje último dia de abril, mas é um orgulho imenso, já fizemos muitas coisas, mas a Guaíba faz muita coisa em toda essa história. Tem muita coisa para contar ainda pela frente, como diz o Cristiano Silva. Só conta história quem tem história para contar, e isso não falta a Guaíba. Vida longa à empresa, todos os funcionários, quem já participou, quem ainda está, e principalmente quem nos ouve, né? Não tivesse alguém nos ouvindo do outro lado, não teria razão de existir. E para quem quiser acompanhar mais a inauguração da rádio em 30 de abril de 57, no Teatro São Pedro, toda aquela cerimônia, vários outros especiais de datas fechadas, de 10, de 20, de 30, 40 anos da Guaíba, nós vamos reproduzir amanhã no nosso arquivo. 6 da tarde, especial, 2 horas, sobre a Rádio Guaíba. Então, claro, muita coisa que passou pelo nosso microfone, pela história do Rio Grande do Sul, amanhã no ar, no arquivo, 6 da tarde. O Gutierrez falou sobre isso, desse orgulho, me veio rapidamente à memória, a gente repetidamente fala sobre isso. Ontem estávamos transmitindo com o Carlos Guimarães e com o Rafael Pfeiffer o jogo do Grêmio, e eu comecei a provocar os ouvintes, e aí começam a mandar mensagens de todos os cantos, e a gente vai percebendo o microfone que a gente está ocupando naquele momento de novo, que é uma potência. De repente o cara manda uma mensagem: tô aqui na Austrália ouvindo vocês, tô torcendo pelo Grêmio, tô não sei o que e tal. Aí vem uma outra pessoa: tô nos confins do Amazonas, aqui no interior do Pará, aí eu tô aqui em Rondônia, eu tô aqui na Bahia, eu tô aqui no Rio, eu tô aqui na Bossoroca, eu tô aqui não sei onde. De todos os lugares as pessoas sempre mandam. Não só do Brasil, mas também do mundo, né? A gente que vem crescendo de maneira extraordinária ali nas transmissões ao vivo, então o pessoal participa, né? Principalmente o Silva, ali que gosta bastante no pré-jogo de brincar com o pessoal, de chamar pra provocação mesmo, então a gente também tem que agradecer, né? E a gente vai se adaptando, porque a gente vive um rádio que não é mais tão rádio, é televisão também, é transmissão ao vivo, porque o próprio Guilherme, né? Vocês falavam aqui no Agora que diversos, né, vereadores, a gente traz deputados sim. que colocam nas televisões e o gabinete todo fica vendo, né, a programação através, então, da televisão que está conectada à internet ou um dispositivo, então a gente fica bastante feliz com essas alterações. Eu sempre defendi elas no rádio e fico feliz que elas aconteçam. O Guimarães já disse isso e eu me lasquei. Como tu é estranho narrando o jogo. O Magno é tranquilo, o Orestes também, o Pfeiffer também, mas eu sou cheio de trejeito, não sei o quê, e aí eu me lasquei, porque agora tem a imagem, os caras estão me vendo ali, todo com as mãos e caretas e tudo mais. Bem, o Guimarães também está conosco. O Magno já falou, a Ana já falou, não ouvimos o Orestes e o Guimarães ainda. Guimarães. Posso falar aqui? Bom dia. Bom dia. É prazer trabalhar na Rádio Guaíba, né? Eu costumo dizer que a Guaíba já nasceu grande, ela já nasce adulta. Em um ano, já nasce grande, sabe? Com pensamento grande, isso é uma coisa que faz falta hoje em dia, pensamento grande. Ter a ideia, a dimensão de que pode se fazer a diferença desde que se tenha uma ideia de pensar grande, de pensar além da caixinha, enfim. Hoje eu vejo que os tempos são de tentar fazer tudo igual ao outro, né? E acho que um grande problema da comunicação é que um repete o outro. E a Guaíba, ela não fez isso. A Guaíba, ela nasce e um ano depois ela faz a melhor cobertura do Brasil numa Copa do Mundo,
que é a Copa 58, Suécia 58, com a vitória do Brasil sobre a Suécia 5-2 na final, o surgimento de Pelé, que era Pelé, né, para Mendes Ribeiro, e depois continuou a manifestar essa grandeza, assumindo o controle da audiência, especialmente nos anos 70, com toda aquela mitologia, e certamente ajudou a construir muito imaginário, né, Zé Aldo? Especialmente ali com as vitórias do Inter, 75, 76, né? E construiu esse imaginário de muita gente e continuou grande, né? Talvez não com a dimensão dos anos 70, que tinha uma audiência de 80 para 20 em alguns momentos, mas que continuou sendo uma grande rádio, é uma grande rádio. Eu não canso de repetir, para mim tem a melhor equipe esportiva do rádio do Rio Grande do Sul. É uma equipe com personalidade, uma equipe com liberdade, uma equipe que tem pensamento, que tem uma ideia autoral. A gente é a gente mesmo, e é mesmo a gente, tá? Sem qualquer tipo de amarra quando a gente debate, expondo nossa personalidade, até nossas fraquezas e nossos erros, né? Qual equipe teria liberdade de mandar um recado, comandou pra gente agora, dizendo que adora a Guaíba, mas que o Magno, Oliveira, Guimarães vacilam volta e meia, né? E que o Magno vacila mais. A gente dá essa intimidade, né? A gente dá essa intimidade pro ouvinte. E acho legal isso, de expor nossas fraquezas, de colocar as nossas verdades para eles, e a gente coloca bastante as nossas verdades. E essa liberdade, para mim, é o que faz a Guaíba ser hoje, ter hoje uma grande equipe e ter uma programação que é, assim, diferente. Em tempos em que todo mundo tem que ser igual, padrão, e esse vício pelo pertencimento, a Guaíba ela tem uma linguagem própria e muita personalidade. E parabéns, é bem legal fazer parte dessa história, mesmo que de forma bem pequena, perto de outros grandes nomes que você, José Aldo Pinheiro, aprendeu a ouvir e a guardar no seu imaginário, assim como a de vários colegas que até hoje choram, mesmo quando dizem que não foi pela vibração com o seu time de coração lá nos anos 70. Orestes, nosso decano do programa. Isaldo, bom dia para ti, bom dia para os amigos. Cara, é uma data importante realmente. Sabe que eu estava analisando e pensando aqui com meus botões enquanto vocês falavam? A Guaíba é tão importante na vida de todos nós gaúchos e brasileiros pelo seguinte: eu lembro que em 71, quando eu comecei no rádio, em 72 eu estava começando a narrar, mal e porcamente narrando, eu tentava imitar o Pedro Carneiro Pereira. E sabe qual é o meu apelido? Naquela época, em 72, meu apelido era Guaíba. Todo mundo me chamava de Guaíba, porque eu queria narrar igual o Pedrinho. Então foi passando o tempo e eu estou há 26 anos na Rádio Guaíba. Não esqueço o dia em que o Paulo Sérgio me ligou e me convidou para trabalhar. Realmente é uma coisa fantástica, emocional, da gente vai lá em cima. E outra coisa, a Guaíba me proporcionou conhecer cidades, partes do Brasil, do mundo, que eu jamais teria condições de fazê-lo individualmente, eu particularmente. A Guaíba nos proporciona coisas fantásticas, maravilhosas, espetaculares. E outra coisa, empunhar esse microfone aqui numa jornada esportiva, meu amigo, tu tem ressonância, tu fala e tu é ouvido. Não adianta tu chegar no microfone e falar e ninguém te dá bola, não. A Guaíba, tu é ouvido, todo mundo ouve, ninguém me diga que não, porque ouve. Eu tenho experiência, eu conheço, eu sei, é um troço fantástico e maravilhoso. E essa equipe comandada pelo Guimarães, na minha opinião, é uma baita equipe, eu acho que é a melhor do Rio Grande do Sul. Por isso que eu sou feliz, 26 anos de Rádio Guaíba, estou contente, estou emocionado, estou muito alegre. Uma das provas disso, e voltando a essa questão de década de 70, mas fora do esporte, e sim na área política, o presidente Ernesto Geisel nomeou, não havia nomeado, havia escolhido Simval Guazelli como governador do Rio Grande do Sul. Na época da eleição indireta, Guazelli foi o incensado pelo presidente Geisel. E muitos setores da época ligados ao governo eram contra essa nomeação, por um passado de ser oposicionista de Guazelli e tudo mais. Tentaram pressionar o presidente Geisel. E o Geisel falou o seguinte: agora eu não posso voltar minha decisão, já deram lá no Renner. Vai ser o Guazelli. Era o correspondente da Rádio Guaíba, apresentado pelo Milton Jung. Isso aí. Já falaram na Guaíba, não posso mais voltar. Você tá meia boca, viu, Zé? Como é que é? Tem jogo domingo, viu? Tem jogo domingo, dá
Tem jogo domingo, Zé. Não, eu tava falando pra Ana aqui. Eu chego tarde em casa e acabo domingo na não é o pilha teu dormindo. aniversário? Não, mas amanhã eu durmo tranquilo. Mas não é o teu aniversário. Tá. Porque tá média coisa aí, vamos nos cuidar porque tem jogo, tá? Sim, não, mas o Horácio agora já tá é jogo passando. importante. Tá vacinado? Não, o Horácio só dia 6. Esse aí passou. Só dia 6, Orestinho é só dia 6. Já tá combinado com ele e já tá até pronto em escala. Mandei só pra ele. Muito bem. É verdade, eu vou pelo meu coordenador, fica tranquilo. Isso. Pra lembrar os velhos tempos, eu e tu no Grêmio, Horácio. Opa. Maravilha, estaremos juntos. Bem, o diretor falou com muito orgulho da equipe de esportes e do nosso trabalho, então vamos a ele. Ontem tivemos jogo, o Guimarães foi o comentarista, o Grêmio ganhou. O Oliveira, o Silva não falou ainda, sorry. Não, cara, Olha, evidentemente que eu tenho muito orgulho de trabalhar na Guaíba, eu sempre fui guaibeiro, poxa vida, quando eu descobri que queria trabalhar em rádio, ser radialista, jornalista, um dos estúdios que eu mais frequentava pedindo emprego era da Rádio Guaíba. O Luiz Carlos Reck apresentava o plantão esportivo das 11 à meia-noite, tu fazia parte daquela equipe, Zé, e cara, eu adorava vir aqui. Eu te entrevistei aqui nesse estúdio. Sim, quando eu era da camisa 12 do Inter, de torcida organizada, sim, fui de torcida organizada. Vocês fizeram um trabalho social muito bonito e tu veio aqui como eu fiz porta-voz muitas coisas. E aí, como eu gostava muito da comunicação do rádio, eu era meio que naquela época nem se falava assessor de imprensa, mas eu era uma espécie de assessor de imprensa. Um porta-voz. Um RP. E eu vinha aqui e frequentava esses corredores, que era totalmente diferente do que é agora. E vinha aqui no plantão esportivo das 11 à meia-noite e ficava aqui cuidando, olhando vocês. O Haroldo Santos era produtor, tinha Vidarte naquela equipe, tinha José Aldo Pinheiro, tinha Luiz Henrique Benfica, tinha Pelotinha. E eu ficava na volta e dava umas pitaqueadas no microfone. E aquilo foi, poxa vida... Eu gostava sempre de ouvir a Guaíba e começando a falar, e a Guaíba deixando eu falar, então era... E eu me imaginava trabalhando. O tempo foi passando, os caminhos ainda não se cruzavam, e aí eu fiz o curso de radialista e eu queria uma vaga. E eu pensava assim, poxa, como é que eu faço para entrar na Guaíba? Tá difícil, papapá. E eu lembro que o primeiro contato que eu tive para tentar entrar na Guaíba, ou no prédio como um profissional, foi de entregador do Correio do Povo. Eu preenchi uma ficha de emprego, eu trabalhava no Banco Central como o contínuo aqui na Alberto Bins, se destruía dinheiro, aquela coisa toda e na Caixa Forte do Banco Central, eu empilhava dinheiro na Caixa Forte. E abri uma vaga de entregador do Correio do Povo, que era um horário que era das 4 da manhã até no máximo umas 6. E eu pensei, eu vou fazer esse horário, tô no prédio, dali, sabe como é que é? Para uma aproximação, depois vou trabalhar no banco e segue a vida. Mas eu não aguentei o rojão, eu vim aqui, eu lembro, as rotativas eram aqui onde é a garagem. Sim. E eu vim aqui tinha um cheiro de graxa. Eu andei no caminhão do pessoal que entrega o jornal, andei na caçambinha daqueles Mercedinho que tinha. Tava flertando com o sonho. Tava flertando com o sonho, mas eu vi que no primeiro dia que eu fiz o trajeto ali, era na Medianeira Glória ali, eu não aguentei rojão. Olha, para você ser entregador de jornal, você tem que tirar o chapéu para esses caras, velho. Eu fiz esse exercício um dia. Não aguentei o rojão, não ia aguentar, acordar às 3 da manhã para entregar jornal, para depois ir trabalhar, não ia, enfim, mas não fechou um dia só, experimentei e não rolou, não vi que não dava para mim na questão de saúde. E depois segui o caminho, trabalhei em outras emissoras, fiz faculdade, e aí casualmente vim para cá, e foi o REC que me contratou, isso em 2011. E, cara, trabalhar na Guaíba é um sonho. A gente tem os nossos perrengues, como todo lugar tem, como toda família tem. A gente tem, nós temos conquistas maravilhosas, vitórias maravilhosas. E tá aqui nesse microfone me enche de orgulho. Eu só não falei antes porque o que a Guaíba exige do profissional, entendo assim. Exige que ele tenha a informação para colocar no ar. E eu estava aqui checando uma informação. Por isso que eu estava para lá e para cá pro telefone, mesmo sabendo da data importante, aniversário da Rádio Guaíba. É uma pena esta pandemia que ela não permite que a gente possa festejar ainda mais.
Mas no ano que vem, nos 65 anos, acho que vai estar todo mundo se abraçando e aquela coisa toda. E eu quero fazer aqui uma lembrança, eu falei de profissionais que trabalharam aqui, REC, Benfica, o falecido Vidarte. Eu quero aqui agradecer a todos os profissionais que trabalharam na Rádio Guaíba. Todos. Porque todos, de uma maneira ou de outra, eles ajudaram a construir essa história. E eu costumo dizer, só conta história quem tem história para contar. Não adianta, essa é a realidade. Só conta história quem tem história para contar. E o arquivo da Guaíba, que hoje aí o Magno resgata e coloca no ar, é o resgate da história. E a história da Rádio Guaíba, ela é muito forte. É muito forte. Rádio da legalidade. Foi aqui que o Leonel Brizola pegou o transmissor e se comunicou com toda a rede, combatendo lá os militares que deram um golpe no Jango, aquela história toda que todo mundo sabe. A Rádio Guaíba participou do filme Legalidade, que ganhou um prêmio recentemente agora também. Já faz tempo o filme, mas ganhou um prêmio recentemente. Num festival de cinema de algum lugar aí que eu não me lembro, eu só li a nota. E a gente já falando até sobre arquivo, né? Magno, eu, Jason, o Cristiano, a gente comentando, é difícil pensar num acontecimento que a Guaíba não tenha transmitido. Feito. De alguma maneira ou de outra esteve ela lá, fez. assim, esteve presente. Quando não fez a Copa do Mundo presencialmente, ela participou da Copa do Mundo e fez um barulho tão grande com aqueles comentários, aquela programação, que quem tinha os direitos começou a denunciar. Opa, nós estamos perdendo audiência para eles, aquela coisa toda, briguinha de beleza, mas vamos lá. Eu falei desse filme, uma vez te mandei um link do filme do Teixeirinha. É verdade. O Teixeirinha dirigindo um caminhão, dando carona para um cara, escutando o correspondente da Guaíba, que era o Milton Jung. Aí o Teixeirinha dizia, escuta que agora eu quero escutar o correspondente, fica quieto. E estava ali o Milton Jung falando, apresentando o correspondente da Guaíba. Então, eu só posso ter orgulho em trabalhar aqui, cara. Poxa vida, já disse, nós temos perrengues como todo lugar tem, mas nós temos muitas vitórias. E repito, eu quero agradecer a todos que de alguma maneira ajudaram a construir a história da Rádio Guaíba. E a gente fala também... O filme da Copa de 90, Ana, para você acompanhar a relevância histórica da rádio também, filme da Copa de 90, e salvo engano meu, é a única emissora do Rio Grande do Sul a ter trechos em imagem e som em algum filme oficial de Copa do Mundo. É a Guaíba, Copa 90, o jogo entre Brasil e Argentina, alguns bons minutos do jogo com o áudio da Guaíba, narração do Marco Antônio Pereira, com os comentários do Vianney Carle, o Edgar Schmidt e o Ricardo Vidarte. Todos eles aparecem no filme da FIFA, ou seja, um prestígio mundial a Guaíba também. E falando também de perrengues, né, agradecer e também, né, o pessoal que faz parte nos bastidores aqui da rádio, o pessoal da técnica, da externa, do comercial. Os caras são fundamentais. E a gente fala que, claro, nós somos os pavões que ficamos aqui, né, na frente falando, mas o pessoal também que tá por trás aqui dos nossos microfones, uma equipe muito competente que faz, em tempos de pandemia, né, Zé, que todo mundo teve que se adaptar rapidamente aí, a questão da internet, nosso departamento de TI, todas as pessoas que nos bastidores fazem as coisas acontecer, porque não tem nada pior que a gente fala, né, do esporte, chegar no estádio não ter como falar, não tá conectado, o sistema não tá funcionando, porque tá todo mundo preparado e a questão técnica não funciona. São os caras da técnica, são os caras aqui da externa, os caras da central, da mesa, o pessoal da OPEC aqui, o Kleber, que faz toda a cartela comercial, o departamento comercial com o Luizinho e as gurias, o RH da Márcia, que nos cobra ponto toda hora e nos dá uma regada quando erra, o pessoal do financeiro da Claudinha, isso é uma engrenagem, cara, isso é uma engrenagem, não adianta. E tem muita gente que trabalha pra gente estar aqui. Tem muita gente que trabalha. Parabéns ao Magno que tomou uma brilhante Nós somos só o fim viu, Zé? Nós somos só o final da engrenagem. O restante é tudo isso para chegar a esse final da engrenagem, o que está indo pro ar, todo este povo, citado pelo Cristiano, é que faz a coisa andar. Se os outros fizeram isso, eu me desculpo e cumprimento igualmente, como eu vou fazer com o Magno. O Magno pegou as fotos desse período dele de Rádio Guaíba com os colegas e fez ali uma espécie assim de um álbum virtual e publicou no perfil dele do Facebook com todo mundo. E tá o Magno com o Gutierre, bonito, sorrindo. Tá o Magno com o Camelinho, com o Silvio Machado, nosso operador. O nosso ex-colega... O carequinha que era repórter, agora eu vou começar, era casado com a outra colega. Tá, mas para aí, ô Zé, isso aí foi do ano passado. Isso aí foi do ano passado, seu Nabinger tá ali nos retratos. Isso. Aqui, ó, Serra também, mas essa é do ano passado. A de hoje eu não botei todo mundo, viu?
Mas eles Tá vendo a do ano passado. O Facebook tá me mandando aqui. 30 de abril de Não, 2018. é lembrança do Face. Lembrança do Face. O Zé Aldo, eu botei uma foto minha hoje aí, 64 anos da Rádio Guaíba, mas na nossa escolinha, o tubo da Guaíba, eu botei eu, o Gutierrez e o Cristiano Oliveira. Botei porque os dois são bonitos, quer dizer, alguma coisa boa ia acontecer ali. Então eu botei os dois para valorizar a foto. O Orestes falou de conhecer vários lugares que a gente nem imagina, né? Porque uma coisa é ir a São Paulo pela Guaíba, ir ao Rio de Janeiro, né? Até capitais aqui na América do Sul, porque cobrimos Grêmio e Inter e orgulhosamente são gigantes que a gente tem a honra de acompanhar pela América. Mas o Orestes vai lembrar, a gente conheceu Barra Mansa no interior do Rio de Janeiro, lembra, Orestes? 20 quilômetros de Volta Redonda para fazer um Grêmio, um Fluminense Grêmio no Raulino de Oliveira. Essas histórias são muito legais. Isso mesmo. Vai, e eu tive a honra de ir com o Orestes nessa. E eu também tive a honra de ir contigo. Jamais. Chegamos no centro de Volta Redonda, Chegamos no centro de Volta Redonda, era um hotel assim impossível de ficar, no centro assim, do lado da mineração. E aí a gente trocou, só tinha para uma outra cidade do lado. No fim deu tudo certo, foi até melhor em termos de logística, mas é muito bom. Essas histórias assim são muito boas, né? De percorrer o Brasil inteiro. Assim. Tomara que passe essa pandemia, independente de tudo, mas que a gente possa girar à vontade. Bom, são 11h33 agora, a hora certa é Carrefour, nós estamos no debate do Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. Ainda não estamos no debate, estamos no horário do debate. Tocando confete porque nós merecemos e a Rádio Guaíba merece. De manhã a gente fala no agora, o momento Dab, nós estamos rasgando seda aqui. Não vou esperar que a concorrência rasgue seda pra mim, né? Até porque nós estamos toda hora dando funchaço nos caras, os caras estão loucos com a gente, estão rodopiando que nem piorra. E confirmou a notícia aí que tu estava correndo atrás? Tá se encaminhando. Daqui a pouco eu vou ter que sair pra coletiva do Rodrigo Dourado, tá? Mas a informação é a seguinte, Diego Serri, o Serri, executivo de futebol, é um cara que tá cotado para vir pro Grêmio. Do Bahia? Ele não tá mais no Bahia. Ele saiu, eu tava vendo aqui, saiu no final do ano. Saiu, na verdade, o fim da temporada, né? Eu acho que foi agora 2 meses, quando acabou o Brasileiro, né? Não, tá aqui, 31 de dezembro a notícia. Bahia anuncia a saída de Diego Serri. E, enfim, e essa informação que vem lá de São Paulo. Agora, dizer, é um dos nomes, né? O Grêmio tem uma lista que não é tão grande assim de executivos, por exemplo. O Alexandre Matos não tá nessa lista, não é o perfil que o Grêmio procura. O Grêmio procura um perfil do Diego Serri, que eu acho que é um cara que trabalha muito com a base, pelo que me disseram, enfim, mas vamos ver se vai confirmar. Bem, então... Até porque o Grêmio tá retornando agora, se já não pousou, tá voltando agora da Argentina. Vamos aguardar o complemento dessa informação do Cristiano Silva depois, quando tiver uma oficialização ou quando tiver mais algum dado, e ele vai... Eu tô dando um nome especulado, eu não sei se vai ser oficializado, se vai contratar, não, é um nome especulado. O que é o nome especulado? É um nome que tá lá, que foi debatido, tem uma relação, chega assim, presidente, o Diego Serra, esse cara é bom, trabalhou aqui, fez acolá. E o Rodrigo Caetano, né, é bom, mas não é o perfil que a gente quer. Alexandre Matos, não, é um nome interessante, mas é um cara que gasta muito e não, sabe... O Pfeiffer disse isso ontem pra ti, durante o vestiário. Exatamente, né? Um cara ele que próprio declinou, né? Que se achou fora do perfil. O Alexandre Matos, alguns jogadores conversaram com o Matos, dizendo assim, por que tu não vem pra cá, te oferece? E o Matos trabalhou com alguns jogadores do elenco do Grêmio. Só que o próprio Matos disse, olha, não sou o perfil que o Grêmio procura. O Grêmio procura um outro perfil. E pelo que está se encaminhando no Grêmio, Thiago Nunes é um perfil completamente diferente do Renato. Thiago Nunes chega e diz, eu quero, o primeiro reforço tem que vir do clube. E é o que ele está fazendo. Contratações pontuais vão acontecer, elas vão acontecer, mas é um planejamento diferente daquilo que era Borré, Rafael Carioca, Douglas Costa, Rafinha, aquela loucura de fazer um esquadrão, não sei o que, agora mudou hierarquia, tem vice de futebol, tem um treinador que pensa diferente, tem um planejamento diferente. Todo mundo tem que dizer amém para a mesma coisa. E não tem Grêmio na Libertadores, que também não tem entrada de recursos interessantes, embora o Grêmio seja um clube superavitário. Então, esse executivo tem esse perfil, de daqui a pouco ser um cara mais garimpador, um cara mais
num cuidado minucioso com a base, vai lá descobrir que nem o Inter descobriu um Yuri Alberto, um Caio Vidal, um cara que daqui a pouco sabe que lá no Central de Caruaru, então, olha, tem um atacante bom, traz pra cá, vamos trabalhar. Eu imagino que seja este perfil que o Grêmio está trabalhando. Não é fácil encontrar, mas o Diego Serra é um nome que está na pauta. Bom, sucesso para ele. Vamos fazer o intervalo e a gente entra no jogo depois do intervalo. São 11h37 agora. Boa. Nós estamos... Perdão? Boa. E aí não, boa, falei boa. A gente entra direto no jogo. Já voltamos, aqui Guaíba. O Grêmio ganhou 2-1 ontem, saiu ganhando, o Lanús empatou, depois ele confirmou a vitória e o Guimarães foi o comentarista da Rádio Guaíba aqui na nossa transmissão. Guimarães. Bom, Zé, eu acho que foi uma boa partida do Grêmio, tá? Deu para ver algumas diferenças, algumas questões que mudaram em relação ao time do Renato, especialmente pela estabilidade defensiva. O Grêmio foi um time muito bem postado defensivamente. Sim, Jeromel faz crescer o sistema defensivo, continua um zagueiraço, jogou muito bem ontem, mas a presença do Thiago Santos, ela amplifica, em termos de segurança, o setor defensivo. Mesmo quando o Lanús, no segundo tempo, foi um pouco mais para cima, eu entendi a troca pelo Maicon, mas ela não resultou em algo positivo. Eu acho que não era para tirar ali o Jean-Pierre. O Jean-Pierre foi um jogador importante ontem, tá? O Grêmio teve uma segurança defensiva muito interessante, diferente da segurança que tinha na época do Renato, talvez provocada por essas duas presenças. O Thiago Santos fez um partidaço, foi o dono do time para mim. E na frente o Grêmio foi mais rápido. Eu não achei uma atuação brilhante, mas foi uma atuação muito satisfatória, uma atuação até acima da média e com algumas diferenças, como por exemplo, uma chegada com mais gente no ataque, uma marcação na saída de bola muito interessante do Grêmio. O Grêmio desarticulou a saída de bola do Lanús. A velocidade pelas pontas, ela foi algo que sim fez a diferença, especialmente com o Ferreira. Sim, o Ferreira é meio fominha, mas graças a esse pensamento também o Grêmio faz o primeiro gol, 1 contra 1 ali com o campo aberto e o Ferreira dá velocidade. Se fosse antigamente, pisaria na bola, e eu acho que o Léo Pereira, que soube atacar bem o espaço, se fosse o Alisson ali, não faria isso. O Grêmio cansou de ter o mesmo campo aberto, a mesma liberdade para poder fazer uma jogada de transição com velocidade, e várias vezes pisava na bola, esperava todo mundo chegar para recompor, ou recuava a bola para o Maicon ditar um ritmo bem mais lento. O Grêmio um time bem organizado ontem, e o Thiago Santos foi dono do jogo. Acho que ainda assim tem vícios, né? Às vezes circulou demais a bola, poderia ter finalizado um pouquinho mais quando se a bola, houve alguns vícios sim, mas em termos de princípios adotados pelo treinador, entendo que o vício ele se vai com o tempo, construído ao longo de muito tempo. E ontem eu vi os princípios do Thiago Nunes sendo colocados em campo, e acho que o Grêmio fez uma atuação bem, não razoável, uma boa atuação. Achei boa a atuação do Grêmio. Também achei, gostei da atuação do Grêmio. Eu diria assim, o Grêmio experimentou várias sensações ao longo do jogo. O primeiro tempo foi bastante cadenciado, foi o primeiro tempo estudado, e sim, o Grêmio estudou o adversário, e isso é uma coisa que há muito tempo não se via no Grêmio em termos de execução, né? O Grêmio estudou o adversário, a forma com que o Grêmio marcou a saída de bola do Lanús é uma prova disso. Quando o Lanús conseguia e se estabelecia na sua fase ofensiva, o Grêmio marcava em 2 linhas de 4, normal, padrão, deixando na frente, sobrando dessas 2 linhas, o Jean-Pierre e o Diego Souza, beleza. Mas quando o Lanús não chegava ainda ao seu ataque, estava na sua saída de bola, o Grêmio entendeu, e corretamente, que o camisa 8 do Lanús, o Belmonte, é o cara a ser assim, procurado sempre pelo Lanús, ou por laterais, ou pelos zagueiros, ou pelo goleiro. Ele é a peça-chave da saída de bola do Lanús. Então o que é que fez o Thiago Nunes? Ele projetou o Matheus Henrique para o Matheus Henrique pressionar o Tomás Belmonte e deixar o Lanús incomodado, causar desconforto ao Lanús na sua saída de bola. Isso é estudar o adversário. E poxa, o Grêmio pressionar a saída de bola do adversário é uma coisa que não se via há muito tempo. Pressionar não loucamente, né, de forma desorientada. Pressionar de um jeito orientado, de um jeito previamente estabelecido. E isso funcionou. O Grêmio conseguiu fazer um gol de contra-ataque. Vocês vão lembrar o que eu falava ontem.
qual era uma das poções para o Grêmio nesse jogo, velocidade pelos lados do campo contra um time que marca mal. Um belo contra-ataque, o Grêmio fez 1-0. No segundo tempo, é claro que o Lanús também tem um treinador, que não é idiota, que é o Zubeldia. Ele percebeu isso... Me perdoa te interromper, é que nós temos o Rafael Pfeiffer na linha e ele tem uma informação importante para dar aos ouvintes do Ganhando. Depois a gente complementa, por gentileza. Pfeiffer. Tudo bom, Zé? Bom dia para você, bom dia para todos. O Cristiano Silva estava falando agora há pouco e só para confirmar a informação, conversei com algumas pessoas agora e todas elas entraram no mesmo caminho. O Grêmio está encaminhando a contratação do Diego Serri, o executivo de futebol Diego Serri. O último trabalho dele foi no Bahia, mas ele tem passagem pelo Red Bull Bragantino e tem trabalho no mundo árabe. Daqueles executivos que trabalhou, aqueles estudiosos, daquele tipo de trabalho que a gente, dos profissionais, novos profissionais aí dessa linha da área como executivo de futebol. Então o Grêmio vai fechar e deve talvez anunciar ainda hoje o Diego Serri como seu novo executivo de futebol para essa temporada. Bem, então essa é a informação. As tuas fontes estão confirmando aquilo que o Cristiano Silva tinha dito há pouco. Exatamente. Deve ser anunciado nas próximas horas, é isso? Provavelmente. O Grêmio chegou agora há pouco, questão de 10 minutos, o avião do Grêmio pousou aqui em Porto Alegre. E aí é claro que está todo mundo indo agora para o hotel, na concentração, e aí os dirigentes evidentemente se encontrando, e é possível que ainda hoje aconteça esse anúncio do Diego Serri como novo executivo de futebol do Grêmio. Diego Serri, escolaridade pós-graduação completa, idiomas inglês fluente, espanhol intermediário, cursos graduado em esporte na Universidade de São Paulo, pós-graduado em fisiologia do exercício na Escola Paulista de Medicina, o Master Brunor em futebol 2012, Abex Futebol, Futicom Rio de Janeiro, futebol CPUSP, ouvinte do curso de pós-graduação em futebol na Universidade de São Paulo, curso introdutório na Liga de Medicina Esportiva da Faculdade de Medicina de São Paulo, curso para treinadores de futebol nos Estados Unidos, gestão empresarial no futebol na Fundação Getúlio Vargas, e curso de extensão em preparação física. Trabalhou no Bahia em janeiro de 17 e dezembro de 20, como gerente de futebol, no Ceará como gerente de futebol em 2012 e outubro de 2015, Red Bull Brasil Futebol, diretor executivo de futebol profissional em outubro de 10 a junho de 12. Títulos, vice-campeão na Copa Federação Paulista de Futebol. Trabalhou no Grêmio Prudente também, futebol limitado, diretor executivo de futebol profissional. Títulos, terceira colocação no Campeonato Paulista. No Grêmio Barueri de futebol. O Prudente e o Barueri é o mesmo, só troca a cidade. Título, Série B do Campeonato Brasileiro, acesso à Série A em 2008. Campeão paulista do interior, vice-campeão paulista infantil, juvenil, por aí vai. E no Al Nassr, no Emirados Árabes, foi treinador categorias de base e aí, portanto, Tempepros, coordenador técnico, categorias de base e treinador da equipe sub-17, Tucson Fireball no Necaxa, Estados Unidos, e títulos, vice-campeão da Conferência Oeste. Este é o currículo do executivo que o Pfeiffer está confirmando, Diego Serri, para trabalhar no Grêmio. Qual é a mesma idade dele? Porque é um currículo cheio de atividade. 46. 40 e alguma 46. coisa. Bom, tá aí a informação. Então, o Pfeiffer está anunciando que nas próximas horas o Grêmio deve publicamente oficializar a contratação. Ele vem para ser o novo executivo de futebol. Tinha uma época que se dizia assim, em primeira mão. Mas não adianta mudar o relógio. Isso faz parte da história também. Mas Aguaíba, fura. Mas eu confio. Maravilhoso, que dava 10 nomes, dentre um desses 10 da pessoa confirmar, conforme antecipando. Não, mas eu tô fazendo uma brincadeira com o REC. Poxa, claro. Eu amo o REC de paixão. Teve doente aí, mas tá bem agora, recuperado, chefe. Mas a informação é essa. Parabéns, Pfeiffer. Você é a minha referência. Trabalho em equipe. Essas tuas fontes, eu te falar uma coisa, cara, elas são maravilhosas. São perigosas as fontes do Pfeiffer. Elas querem descobrir as fontes dos outros, elas são tão sérias, tão dentro do processo que, mas quem é a fonte daquele lá? Quem é que deu? Valeu, alemão.
Tá bem? Abraço para vocês, bom programa. Bem, o Oliveira, te interrompi, estava analisando o jogo de ontem. Temos essa notícia que tem uma relevância jornalística e tinha uma prioridade. Caiu? Posso ir então, Zé? Se o Oliveira tá... Tô aqui. Não, vai lá, Zé. Se eu tava raciocinando, eu te interrompi para dar a notícia. Pois é. Não, boa informação, deve ser então aí anunciado nas próximas horas do Diego Serri. O jogo, nem lembro de que eu parei, cara. Vou do intervalo em diante. Vamos lá, no intervalo em diante, o Lanús, ele percebeu esse movimento do Grêmio, do Matheus Henrique, de pegar o Tomás, acho que era aí que eu tava, do Matheus Henrique pegar o Tomás Belmonte, e passou a dar liberdade para esse jogador, e isso coincidiu com uma melhora bastante significativa do Lanús no jogo. E aí o Thiago Nunes, que tanto havia acertado com essas menções que eu fiz agora, ele pensou bem, mas mexeu mal. Ele colocou o Maicon porque a ideia dele era estabelecer o Grêmio num outro formato, o Maicon mais alinhado com o Matheus Henrique, o Thiago Santos por trás deles, para deixar o Maicon dar ao Grêmio retenção de bola. O Grêmio ficar com a bola, valorizar a posse de bola, cavar falta, aquela coisa que o Maicon sabe fazer, de cadenciar, de segurar o jogo, de fazer o Grêmio ficar com a bola. O pensamento foi esse, não é um pensamento errado. Só que na execução isso foi muito mal, não funcionou. O que aconteceu foi que o Grêmio deixou um buraco defensivo gigantesco. O Zubeldia passou a dar mais liberdade pro De La Vega, que é um dos melhores, ou melhor jogador do Lanús, camisa 10, se movimentar. O Belmonte não era mais uma peça fixa na saída de bola, ele chegava à frente, tanto é que o gol foi dele. E aí naquele momento o Matheus Henrique não sabia mais se ele continuava acompanhando o Belmonte, se ele se encaixava na marcação por zona, e o Grêmio tomou aquele gol e o Lanús passou a viver o seu melhor momento do jogo, e o Grêmio passou a ter uma instabilidade. Foi a turbulência do Grêmio no jogo de ontem. Depois o Thiago Nunes fez as outras trocas para recuperar o Grêmio, pelo menos do ponto de vista físico, né? Para dar gás ao Grêmio. Colocou o Luiz Fernando pelo lado, tirou o Diego Souza, que não fez um grande jogo, para botar o Thurim, que até entrou razoavelmente bem, e o Lucas Silva no lugar do Matheus Henrique, esse por cansaço do Matheus Henrique seguramente. E o Grêmio conseguiu o seu gol com uma assistência do Thiago Santos, gol do Ferreira, que para mim foram os dois melhores jogadores da partida, com menção honrosa também para Jeromel, que fez um partidaço. Jeromel ficou 3 meses fora do Grêmio, e parece que foram 3 dias, parece que foram 3 horas. Ele voltou com uma naturalidade fantástica ao time. E Thiago Santos jogando muito bem, 7 desarmes, protegendo a zaga, ganhando primeira bola e, como se não bastasse, ainda aparecendo na frente. O Thiago Santos foi a mola propulsora para que o Grêmio conseguisse jogar. O Thiago Santos carregou o piano para que o Matheus Henrique conseguisse se projetar, e ele voltou a jogar bem depois de muito tempo, para que os pontas tivessem mais liberdade. O Thiago Santos é um cara que está mudando o retrato do meio-campo do Grêmio. Ontem ele foi o principal jogador em campo, e a vitória passa seguramente pelo camisa 5 do Grêmio. E justamente por essa situação do Jeromel parecer apenas 3 horas, retornar e cair como uma luva no time, essa proximidade, ainda o efeito de tantos anos com o Renato treinando. Em alguns momentos eu percebi o Jeromel saindo para aquela famosa perseguição ao atacante adversário. Claro, não vai ser no primeiro jogo, de um retorno dele com tanto tempo, com outro técnico adotando aquele tipo de saída dos zagueiros, que ele vai mudar. E mesmo assim, fantástico, o Jeromel e vai continuar sendo, enquanto a idade lhe permitir, um dos melhores zagueiros do país, se não o melhor. Eu queria falar sobre o Thiago Santos, e o Cristiano Oliveira abordou uma parte muito importante, e é até por isso que ele foi contratado, né? E é a principal característica do jogador, sem dúvida nenhuma, que é desarme, que é a questão mais defensiva, as interceptações. Mas me chamou a atenção a participação do Thiago Santos, como ele participa do jogo, como ele faz parte desse mecanismo de meio campo do Grêmio, um pouco mais diferente. Ontem o Guimarães estava observando durante a partida e após ela que o Grêmio até se alinha, né, um pouco para marcar, para quando essa primeira linha do time adversário consegue avançar, ele fica mais retraído, mas com os 2 volantes alinhados até faz isso, mas fundamentalmente não há mais esse alinhamento assim tão ortodoxo entre os 2 volantes. O Thiago Santos libera nitidamente o Matheus Henrique. E até discordo um pouco do que o Guimarães falou ontem, obviamente com todo respeito, mas eu acho que o Matheus Henrique tem muito a evoluir e não está indo tão mal assim.
Como disse o Oliveira, ele ainda precisa se encontrar em alguns momentos e perdeu com a evolução do Belmonte, daquela função mais atrás, quando ele foi mais à frente. Mas o que me chamou mais atenção é a participação do Thiago Santos. 90% de passes certos, vários toques na bola, um dos jogadores que mais tocou na bola, se olhar... 7 desarmes. Exato, 7 desarmes, 16 cortes, né? Muitos cortes também, interceptações. É um jogador, assim, que tem que evoluir muito, talvez o limite dele seja esse, mas já é algo interessante, principalmente para os outros jogadores. Eu sempre insisti a todos nós aqui, os ouvintes sabem, que a gente estava, eu acho que até exagerando nas análises. Claro que elas são necessárias, também é o que a gente tem para analisar, mas eu acho que a gente estava analisando na questão individual das análises dos jogadores do Grêmio, que eles estavam caindo um pouco justamente pela questão coletiva. E aí, por mais que ainda falte coisa, principalmente para Matheus Henrique e Jean-Pierre, é nítido que eles já modificaram um pouco o jogo, que eles já estão mais livres com a bola, mais, digamos, ousados, mas principalmente participando mais sem a bola. A gente não vê mais eles correndo atrás dos jogadores adversários, e atrás, quando eu digo, o jogador adversário já passou, já está mais perto do gol do Grêmio do que o jogador, no caso o Jean-Pierre e o Matheus Henrique, eles conseguem já estar mais próximos desses jogadores, do portador da bola. O Grêmio, ele pressiona muito mais rápido quem tem a bola, principalmente quando perde. Claro que quando essa primeira pressão, isso é normal em qualquer equipe, quando essa primeira pressão não surte efeito, se reestabelece naquela transição defensiva que a gente chama, que é o time se posicionando bem. Mas o que mais me chamou a atenção, e é o que talvez o torcedor do Grêmio mais tivesse dúvidas, ainda tenha, ou esteja esperando, criando expectativas, é sobre o Thiago Santos com a bola. E ele é, sim, bem capaz de participar minimamente, razoavelmente, para contribuir com o Grêmio nessa construção. Depois do noticiário, eu quero falar sobre uma reforma de posicionamento que o Grêmio tem, como é possível jogar com 2 ponteiros de verdade, embora com pés opostos, mas é possível, e também sobre o Matheus Henrique, tá? Que talvez tenha sido a principal... Eu acho que ele reposicionou, mas eu ainda vejo alguns problemas em decisões do Matheus Henrique, que são vícios, na verdade. Vem aí notícias com a Fernanda Bagatini. Fala, Magno. Toda vez que o Belmonte pegava na bola, eu esperava você dizer Belmonte. Tu tá animadinho hoje, né, Magno? Cara, sexta-feira, colocaram lá o líquido do radiador do alto, trocaram o óleo, vou lá buscar daqui a pouco e nunca mais me incomoda. Que bom. Do alto e o teu também, né? Tem jogo importante fim de semana, retiro espiritual. Isso aí, vamos lá. Notícias, nós já voltamos. E vamos tocando, vamos seguir agora. Nós estamos falando sobre o Grêmio, sobre a partida de ontem. Eu tinha uma preocupação, até comentei com o Guimarães, ali fora do ar, com relação ao funcionamento da zaga, porque eu conhecia o Juan jogando pela direita, o Jeromel é historicamente um jogador do lado direito da defesa, mas eles conseguiram um bom entrosamento. Conseguiram se dar bem, não houve prejuízos. O que aconteceu no segundo tempo, até o próprio Ferreira falou quando ele saiu no final do jogo e foi entrevistado pela TV da Comebol, é que o Grêmio passou por um processo de perder o campo no segundo tempo para a equipe do Lanús, que tomou a iniciativa e foi para a pressão, e acabou revelando de novo uma certa incapacidade de segurar o resultado. Mas depois o técnico conseguiu fazer, com as modificações, uma retomada do fôlego da equipe. O Jean-Pierre de novo pareceu ter cansado. Só que o Guimarães até comentou durante a transmissão, a gente imaginou que o Maicon fosse entrar e dá um fôlego, mas o Maicon parece que ele não consegue ter o ritmo. E ele entrou jogando bola para o lado, jogando bola lateralizada, participando do jogo, é verdade, mas sem aquele ritmo. E o Luiz Fernando que entrou tinha a força física, mas não tinha a técnica. Mas ainda assim, do lado dele, se originou a jogada da vitória. Eu até queria falar, para mim o Maicon estava até pesado, eu entendia a proposta do Thiago, mas eu não concordei naquele momento, né? E sobre o Matheus Henrique, poxa, ontem até fiquei refletindo depois, porque eu dei uma nota baixa pro Matheus Henrique.
E a galera, o Matheus Henrique jogou muito. Eu não vi esse jogar muito, eu vi ele reposicionado, tá? Talvez eu tenha que colocar um pouquinho mais de boa vontade para essa transformação do Matheus Henrique, de um jogador que ainda demora demais para largar a bola. Ele ainda enrola demais. Houve um momento que o Grêmio ficou trocando passe lateral o tempo todo, e em 2 vezes a jogada se clareou, uma com o Jean-Pierre e uma com o Matheus Henrique, e eles não finalizaram. Eu ainda espero que o Matheus Henrique largue essa bola mais rápido. Acho que ele tem uma evolução de posicionamento, a presença do Thiago Santos ajuda bastante o Matheus Henrique, que não é um grande marcador, ao contrário do Thiago, que é um grande marcador. O Matheus Henrique, ele se sente mais desobrigado, isso é bom. Agora, ainda há alguns problemas com relação a essa velocidade com que ele se desfaz do lance. Não se desfaz, com que ele dá sequência no lance. Ele precisa acelerar esse processo. Talvez sim, eu tenha contado aí com um certo vício meu até em enxergar o Matheus Henrique para ter dado uma nota mais baixa para ele, mas eu ainda espero isso dele, cara. Eu acho que é um jogador que tem que largar a bola mais rápido, ele tem que fazer o jogo andar com mais velocidade. E a presença do Michael era para retenção de bola, né? Era para tentar fazer circular. Eu achei o Michael muito pesado. Achei mais pesado do que estava. Não sei se não pode prescindir desse jogador, porque é para reter a bola. O GPR pode fazer isso, o próprio Matheus faz isso. Não gostei dessa participação também. E o Lucas Silva errou tudo no jogo, né? Entrou completamente perdido. Eu acho que na hora de entrar o Michael, eu entendi o Thiago Nunes, de buscar essa retenção de bola, ficar com a bola e com isso matar o tempo, mas ali era para ter entrado o Darlan, né? Ou alguém com essa característica, porque o Darlan te daria marcação e te daria escape, né? O Michael não, o Michael te dá só a retenção e perde muito na parte física, né? Mesmo ele entrando descansado, com os demais cansados, mas ainda assim ele se mostrou alguns tons abaixo. Do Matheus Henrique eu gostei. Eu achei... que o Grêmio teve algumas boas atuações individuais, né? Eu achei Thiago Santos, como foi escolhido na jornada melhor em campo. Gostei demais do Jeromel, gostei bastante do Ferreira. E para mim, depois deles, veio o Matheus Henrique. Eu gostei da atuação do Matheus Henrique. Eu tava ouvindo o Guimarães, deu acho que 5 na cotação pro Matheus Henrique. Eu já gostei, eu já vou pro outro lado. Eu achei que ele fez uma partida, especialmente no primeiro tempo, com uma função tática destacada. E aí, claro que não é só a iniciativa dele, ele faz isso orientado pelo treinador, e o jogador tá ali para isso, né? Se ele não recebe a orientação adequada, a tendência dele fazer M é gigantesca. Ele recebeu a orientação correta e conseguiu executar bem. Primeiro tempo do Grêmio, o Grêmio conseguiu matar a saída de jogo do Lanús, tendo o Matheus Henrique como peça fundamental, né? Marcando lá em cima. A marcação do Grêmio era quase, não era bem isso, mas era quase um 4-1-3-2 de saída de bola, né? Depois que o Lanús chegava ao ataque, aí baixava 2 linhas de 4. Mas porque o Matheus Henrique se projetava, ele avançava e ele ia morder o Belmonte lá na saída de bola do Lanús, lá atrás, entre os zagueiros. Aí o que acontecia? O Diego Souza ficava próximo, não era Diego Souza e Jean-Pierre, eles não pressionam, eles cercam. Então Diego Souza cercava o Burdiço, o Jean-Pierre cercava o Thaler, e aí obrigatoriamente laterais também cercados, né? O Aldi cercado pelo Léo Pereira e o Gomes cercado pelo Ferreira. Então não tinha solução pro Lanús. O Belmonte voltava para buscar essa bola, o Matheus Henrique colava nele, né? Aí sim ele pressionava o Belmonte e o Lanús era obrigado a rifar. E o Lanús rifando, quebrando essa bola para frente, ele dava ao Grêmio tudo o que o Grêmio queria. Porque aí o Juan pegava a primeira bola de frente, Thiago Santos pegava a primeira bola de frente e o Jeromel pegava a primeira bola de frente. E aí o Grêmio automaticamente recuperava a posse e ele voltava a organizar o jogo e a partir daí iniciar o seu ataque. Então eu achei essa estratégia muito boa do Thiago Nunes e para mim o Matheus Henrique foi fundamental para que ela fosse bem executada e isso ajudou a explicar a vitória parcial do Grêmio no primeiro tempo. No segundo, quando o Belmonte foi orientado pelo Zubeldia a avançar, aí eu vi o Matheus Henrique um pouco perdido e correndo atrás e talvez por isso tenha cansado e por isso foi substituído. Mas eu achei muito bom o jogo do Matheus Henrique ontem. Eu ainda espero que seja um jogador que solte essa bola com mais velocidade. Acho que ele melhorou pelo posicionamento e por essa inteligência, o Thiago Nunes a cumprir função. Acho até que eu poderia ter tido mais boa vontade com ele na cotação, é verdade.
mas é que em alguns momentos que a bola, que o jogo pedia, especialmente numa tentativa, em outras tentativas de transição, que a bola pedia uma velocidade maior, ele voltava a segurar demais a bola e a dar passe para o lado. Isso é uma coisa que viu, é uma coisa que vem com o tempo, mas eu espero que ele evolua nisso, porque é um jogador potencial, o jogador tende a evoluir, e como ajuda um volante posicionado, impressionante, ajuda e potencializa todo o time do Grêmio. E isso que tu fala, a mim, me parece ser um excelente sinal, porque tu só tá fazendo todas essas ressalvas, observações sobre o Matheus Henrique, porque há um potencial para ele evoluir ainda mais, e fica evidente que ele tá tentando se encaixar melhor. Sobre o posicionamento do Belmonte, que acabou mudando um pouco, mudou bastante o Lanús, e o Grêmio acabou se desencaixando, e aí eu vou entrar na parte do Thiago Nunes. O Cristiano falou um pouco do Matheus Henrique, né, mas foi interessante como o Thiago Nunes entendeu, pelo menos fisicamente, que a equipe dele não estava conseguindo segurar essas modificações feitas pelo Lanús, e até surtiu efeito nítido, né, teve resultado, porque o gol foi justamente do Belmonte, invadindo a área no primeiro tempo, em que pese ele participar bastante do jogo, ele estava naquele posicionamento mais atrás, e foi para frente e isso mudou. Isso é um bom sinal também, né? O Cristiano falou sobre o estudo antes da partida, que é fundamental, óbvio, mas ele tem também uma capacidade, ou mostrou pelo menos no jogo de ontem, né? A gente também tem poucas amostras, tanto negativamente quanto positivamente, né? Também não vamos aqui achar que agora ele vai resolver todos os problemas, mas me pareceu, pelo menos, que o Thiago conseguiu responder às mudanças do Lanús. Demorou um pouquinho, mas entendeu, nem que tenha sido fisicamente. A entrada do Lucas Silva, por exemplo, não surtiu efeito, mas fisicamente o Grêmio conseguiu igualar na competição novamente. Isso é interessante. Uma equipe ter várias fases dentro do jogo e o treinador entender esses momentos. É nítido para mim que, e é claro pelo que vocês estão comentando também, que o Grêmio está mostrando uma melhora com o Thiago Nunes. Isso é bacana de ver. Eu acho que o Thiago Nunes é um técnico que já deu mostras que ele tem capacidade para isso, e eu acho que ele está buscando, vai levar tempo, é aquilo que eu já disse essa semana. Eu acho que o Grêmio ideal, ou aquilo que projeta o Thiago Nunes, a gente vai conseguir ver nas primeiras rodadas do Brasileiro, mas o futebol não para, ele já tem decisão agora contra o Caxias final de semana, a primeira das semifinais. Mas eu gostei do que vi, das ideias que o Thiago Nunes está tentando implementar com esse grupo de jogadores. Algumas questões, elas estão no Grêmio, elas estão mudando sensivelmente. Já foi a comissão técnica, agora tem o departamento de futebol que está se completando com a contratação do executivo Diego Serri, e alguns jogadores a gente já vê que não tem mais o porquê. O Maicon, com todo respeito à trajetória, não dá mais. No máximo, um reserva para entrar no segundo tempo. E eu vou dizer, embora tenha feito o segundo gol, acho que o Grêmio deu uma queda quando entrou o Maicon. Mudou a dinâmica, mas foi lá, ele tem um talento, ele tem qualidade, enquanto ele tem perna, ele acrescenta. E o Ferreira eu gostei, cada vez mais eu gosto do Ferreira. E o Breno, cara, o Breno já, enfim, é goleiro para mais de 15 anos que o Grêmio tem pela frente aí. O que eu acho que tem que ter uma solução, e não é o Cortez, é a lateral esquerda. Mas também não sei se é o Diogo Barbosa. Porque quando entra o Diogo Barbosa, eu sinto falta do Cortez. Quando entra o Cortez, eu sinto falta do Diogo Barbosa. Então eu tô chegando à conclusão que não é nenhum e nem outro. Eu gostaria de dizer alguma coisa depois, mas o Oreste tinha algum tempo pediu a palavra e não conseguimos ouvi-lo. Isso, eu quero falar, Zé, sobre o jogo também, porque assim, eu não vou fazer uma análise tática. Perdemos o Orestes. Eu quero só, não tenho pretensão de, como é que eu vou te dizer, condicionar a opinião de ninguém. Só, do meu ponto de vista, eu acho relevante que façamos essa ressalva. O Grêmio trocou de prateleira, desceu para um andar mais acessível, está jogando com adversários menos qualificados, não é o Palmeiras, não é o Flamengo, não é o Inter, não são os inimigos da sua posição real. Ele está jogando com times de uma outra qualidade. O que nós vimos ontem, eu esperava um outro Lanús. Nós vimos um Lanús bem pobre tecnicamente, bem pobre até do ponto de vista de entrega para o jogo. Eles só foram fazer pressão no Grêmio no segundo tempo. E por alguma parte do segundo tempo, e nitidamente faltava qualidade para aquele time.
Então não dá para ter ilusões. Estou vendo que o Thiago está fazendo mudanças, estou vendo que as coisas estão acontecendo dentro de um processo de transformação. Não estou deixando de enxergar isso, mas eu tenho que dizer que nós não podemos nos iludir ainda. Esse time do Grêmio, com o que está aí, ele não é candidato a ganhar grandes títulos. Se iludindo, Zé. Ninguém está se iludindo. Nós estamos fazendo a comparação do Grêmio com o que era o Grêmio. José. O Grêmio de antes estava ruim. Há 2 anos não jogava nada. Então tu tem que fazer uma peneiragem, não depurar. Não jogava nada, é vice-campeão da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E não jogava nada. Aí tu tem que depurar, tem que fazer um acerto, tu tem que ver o que presta, o que não presta e remontar com uma filosofia nova de futebol, uma maneira nova de treinamento, uma metodologia nova, com um departamento de futebol, eu tenho certeza que as lideranças irão mudar no Grêmio também. Novas lideranças irão surgir no vestiário, com o crescimento de jovens, o aproveitamento de jovens. É isso. Eu não estou dizendo que o Grêmio vai bater o Barcelona na próxima rodada no Mundial de Clubes. Eu pelo menos estou dizendo que o Grêmio melhorou. E a tendência é que melhore ainda mais. O Grêmio está fazendo um resgate, tentando resgatar um futebol que sumiu nos últimos anos. E é exatamente por esse futebol ter sumido que o Grêmio tá nessa prateleira. O Grêmio baixou de prateleira porque aquele Grêmio que se imaginava que fosse de uma prateleira acima, na verdade não correspondeu. Se o Grêmio tivesse sido não vice, mas campeão da Copa do Brasil, o Grêmio não estaria na prateleira da Sul-Americana que está hoje. Se o Grêmio tivesse feito uma campanha decente no Campeonato Brasileiro para as pretensões que tem, pelo investimento que teve, e tivesse chegado à Libertadores, não estaria na Sul-Americana. Se o Grêmio tivesse passado pelo Del Valle, ou pelo menos fizesse frente ao Del Valle, o que não fez, perdeu os 2 jogos, estaria na prateleira da Libertadores e não da Sul-Americana. Então essa prateleira que o Grêmio está hoje, que é a Copa Sul-Americana, ele só chegou a essa prateleira porque aquele Grêmio do ano passado não conseguiu se manter na prateleira de cima. Zé, olha só, ninguém tá, eu não vejo como uma ilusão, tá? Isso que a gente está falando, eu não estou me iludindo com absolutamente nada. Fizesse uma ressalva a respeito dos adversários, mas a gente também tem que colocar o seguinte: é o que a tabela apresenta. O Grêmio não tem como colocar como parâmetro e jogos que o Grêmio não teve pela frente. Se tivesse brasileiro o ano todo e o estadual fosse remodelado, bom, aí a gente já teria um parâmetro, né? O Grêmio já teria jogado contra Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, enfim. Mas como a tabela nos apresenta um primeiro semestre de jogos menores, e depois ontem te prometi, vou deixar para depois da semifinal, um debate sobre o Gauchão, que realmente foi, na minha opinião, o pior Gauchão que eu já vi, em termos de nível técnico, pior que eu já vi. E isso aí já era um parâmetro que nivela adversários por baixo. Eu também acho que o Lanús é bem diferente daquele que foi finalista da Libertadores. Também achei um time abaixo, mas foi o compromisso que o Grêmio teve pela frente. E nesse compromisso que o Grêmio teve, o Grêmio venceu. Eu não estou colocando aqui que o Grêmio já é um favorito ou que o Grêmio já mudou amplamente de patamar. O que eu coloco é uma evolução, que é inegável. Da mesma forma que eu via o Grêmio com o Renato ter dificuldade contra times ou do mesmo nível que o Lanús. Eu não estou aqui pegando que o Grêmio é um time pronto. Eu acho que o Grêmio nem é pronto ainda. O Grêmio está cheio de vício. Continua circulando a bola na frente da área sem bater, continua, às vezes, um pouco lento, continua com alguns problemas. O Grêmio é um time cheio de vício. E isso aí tende a evoluir. Agora, eu tenho que reconhecer aqui que algumas coisas evoluíram. Estabilidade defensiva, a presença do jogador na frente da área e a velocidade de execução do meio para frente. Essas coisas evoluíram. Eu não posso negligenciar isso, seja o adversário o Real Madrid, ou seja o Tamoio de Viamão, saca? É uma coisa com uma evolução. Não, eu também estou desse lado. Eu só preciso fazer uma ressalva, que é aquela coisa do pau que dá em Chico também dá em Francisco. E nesse caso, o pau que dava em Renato também dá em Thiago. E talvez isso se explique pelo começo de trabalho, pode ser, são só jogos dele.
mas o Thiago Nunes ele vem fazendo nesses 2 jogos, que pode ser questão pontual e quero esperar muito mais para ser definitivo, mas ele também tem feito opções por idade, por experiência. E isso me assusta um pouquinho. Por exemplo, ontem quando entrou o Maicon, o Darlan teria dado uma resposta melhor, né? Ontem entrou o Luiz Fernando e o Elias está inscrito na Libertadores, eu não quero cometer injustiça, mas o Elias era um que podia figurar na lista. Figurou o Everton na lista, por exemplo, aquele Everton que está aí desde o ano passado. Então eu vou dar uma segurada, eu não vou me precipitar, eu vou esperar um pouquinho. Não foi jogador dele no Atlético? Não, tinha saído do Atlético já. Eu acho que quando ele estava no Atlético, o Everton estava no Flamengo, e aí depois saiu do Flamengo pro São Paulo. Posso estar enganado, mas acho que sim. Não, é isso. Agora, é isso, né? Eu vou esperar um pouquinho para ser definitivo. Até porque são 5 anos de Renato contra 2 jogos de Thiago Nunes. Mas quero crer que seja algo pontual, mas só me acendeu, sabe aquela... Sabe quando tu liga o carro, acende uma luzinha estranha no painel? Pode não ser nada, mas tu fica encucado com aquilo, sabe? Eu vou dar uma guardada. Eu acho que tem a ver com não entrar assim, sabe, com o pé na porta, mudando tudo, trocando tudo. Daqui a pouco as escolhas dele vão ser bem diferentes daqui pra frente, mas é aquela coisa de não chegar assim, assustando muitos jogadores, deixando eles até insatisfeitos com algumas coisas. É um método diferente, por exemplo, do Ramírez, mas ambos buscam a mesma coisa, né? Buscam ter um contato melhor, um tratamento, uma relação, melhor dizendo, boa com os jogadores, já que estão chegando. Uma coisa que me chamou a atenção ontem é um pequeno detalhe, mas após a partida, o Jeromel, né, líder que é histórico, um dos maiores jogadores da história do Grêmio, pelo que fez dentro de campo, não é nem um cara com uma carreira fora do Grêmio lá muito gigante, mas no Grêmio ele é enorme, e chama atenção, pode ser detalhe, pode ser até media training, mas o Jeromel citou todos os principais jogadores que o Grêmio está utilizando da base. Poderia utilizar outros, poderia falar 1 ou 2, não falar nenhum, mas ele foi indo. Falou do Wanderson, falou do Breno, falou do Juan, citou o Rodrigues que estava fora, citou também o Léo Pereira, o Léo Chu, me chamou a atenção, assim, como... Isso é o papel de líder. Exato, exatamente. Pode daqui a pouco o cara até nem tá internamente pensando muito nisso, mas ele se preocupou externamente em dar essa força. Ainda mais para um clube que tem como política, né, Cristiano, utilizar a base e ter a base como principal foco. Isso faz parte também dessa mudança de metodologia. O líder, o capitão, vai lá e dá força para a gurizada que está subindo, porque essa gurizada, o que tudo indica, é que vai segurar o piano no decorrer da temporada. Eu entendo que, e é aquilo justamente isso aí que tu falou, Gutierrez, que a utilização do Maicon pelo Thiago Nunes e desses mais experientes ainda é para quando acontecer a ruptura eles não saírem falando, não me deram chance. Eu não tive chance com o novo técnico. O novo técnico, não, vamos lá, vamos correr, vamos botar. Aí ele vai chegar no momento e vai dizer assim, bom, posso contar, não posso contar. Se não posso contar, ele vai embora e vai dizer assim, bom, eu tive chance, mas não correspondi. É isso. Eu entendo utilizar em alguns minutos, em algumas jornadas, mas todos nós meio que já sabemos o resultado que vai ser, né? E foi exatamente o que a gente tinha previsto, acho, com a questão da utilização do Maicon. Que, claro, o acréscimo técnico ele não pode ser negado, mas também os prejuízos na questão de marcação e rapidez, o Grêmio perdeu muito quando saem aqueles que conseguem entregar mais na parte física, apesar de não ter tanta inteligência emocional, e a gente fala também a técnica para distribuir o jogo, mas tinha um certo ritmo. Quando se tira, né, esses fatores que agregam na questão física, tu tem um prejuízo sim, tanto técnico, mas também no ritmo de jogo. Acho que o Grêmio poderia ter até saído pior, ser prejudicado, sair com uma derrota por causa de um equívoco. Claro, o técnico tem essa responsabilidade, ele pode acertar e errar. E acho que o mérito foi ele rapidamente fazer a leitura, fazer a alteração e perceber o prejuízo que causou ali naquele momento de jogo. Acho que dentro dessa leitura de jogo é algo que a gente reclamava muito do Renato, que eram, além das insistências, a demora para fazer esse diagnóstico. E até em certa possibilidade a gente já tinha, eu no caso tinha cogitado, não me lembro as outras pessoas aqui, os outros debatedores, mas a questão, será que o auxiliar do Renato, que também era muito, né, exaltado pelas condições que tinha de análise de jogo, se
era insistência ou teimosia do Renato, ou se essa leitura vinha por parte dos dois. E depois, quando o auxiliar dele treinou o Grêmio, a gente percebeu não, que era um problema, a leitura rápida de jogo. E acho que o Thiago tem esse acréscimo e essa objetividade de, olha, errei, agora como é que eu posso mudar e ser rápido nessas escolhas, nessas tomadas de decisão que são essenciais em competições assim que a gente fala que é tudo ou nada. 12:27 eu vou atender alguns recados de ouvintes e depois a gente vai para o intervalo para seguir para o último bloco do debate do Ganhando o Jogo aqui pela Rádio Guaíba, neste 30 de abril de 2021, quando estamos comemorando os 64 anos da Rádio Guaíba. Os ouvintes mandam as suas mensagens, a primeira que estou abrindo aqui, quem é a pessoa que está assinando? Ele está dizendo aqui, é o Éder. Galera, sobre esse início de trabalho do Thiago, não pode chegar e destruir as lideranças do vestiário. Exatamente o que o Guti acaba de falar. Ele chega metendo o pé na porta, ele fez isso no Corinthians e se deu muito mal. Tá fazendo o alerta o Éder que não deve brigar com as lideranças. Ele fez isso com o Ralf, né, Zé? Ele Ralf e chegou Jadson. assim... ele chegou, esses dois caras, claro que já estavam numa segunda passagem em Corinthians, em final de carreira. Quem sou eu para estabelecer final de carreira de alguém? Mas eles já estavam numa outra fase de carreira e não rendendo tanto. Só que, em termos de imagem, eles ainda são Jadson e Ralf. E aí o Thiago Nunes chegou dizendo que não queria contar com eles, que não ia trabalhar muito com eles. O Ralf ficou incomodado. É compreensível do ponto de vista frio do futebol. Mas não dá para chegar assim, porque são pessoas, têm suas histórias, né, seus relacionamentos, principalmente sua história dentro do clube, no caso do Corinthians. E no Grêmio é a mesma coisa, né? Maicon, Jeromel, e não tô nem falando que esses caras tenham que sair ou receber menos oportunidades, principalmente Jeromel, que joga demais ainda com 35 anos. Mas ele vai chegar com toda a calma dessa vez, talvez até por essa lição que o ouvinte bem lembrou, a lição tirada do Corinthians. Não, e o Thiago Nunes, ele foi contratado no Corinthians, essa lembrança que faz o ouvinte, desculpa a interrupção, ela é muito oportuna e perfeita, só que tem uma diferença muito clara. Ele foi contratado pelo Corinthians com um discurso externo da direção para ele e da direção para o público de ruptura. Estamos trazendo um técnico para fazer o Corinthians voltar a jogar para frente, o que não fazia com o Carille naquela segunda passagem do Carille que foi horrorosa. E aí o Corinthians contratou o Luan, por exemplo, a pedido do Thiago Nunes, contratou o Cantillo, jogadores que deveriam dar uma resposta que até não deram, mas de um outro perfil de contratação que o Corinthians fazia. E a ideia era pegar aquele Corinthians dos últimos anos e remontar. Só que quando pegou muito mal publicamente as saídas de Ralf e Jadson, o Thiago Nunes olhou pro lado e, bom, cadê a direção agora que também me disse que não queria os caras? E aí o presidente se enfiou embaixo da cadeira, o diretor de futebol fechou a portinha dele, se trancou e não voltou mais, e aí ele se viu, vem cá, eu tô sozinho contra os leões todos, cara, como é que eu faço? Foi pintado como vilão, né, Oliveira? Ele também ele acabou adquirindo esse papel. Quando todo mundo tinha um discurso, mas não deu certo, ele ficou o teto de vidro, como a gente chama. Exatamente. Até quando depois vazaram aquela cartilha que, segundo ele próprio, nunca existiu de comportamento dentro do Corinthians. Existiam recomendações, não existia uma cartilha assim, formal, um papel na parede, mas a orientação existia. Então ele foi taxado ali como vilão, só que ele olhou pro lado e disse, cara, o meu diretor se escondeu atrás da mesa. O meu vice de futebol fechou a porta e foi embora. Meu presidente se escondeu. Tô sozinho. E agora? Então acho que isso ele não vai ter no Grêmio. Ele vai ter no Grêmio o departamento que vai dar respaldo a ele. E ele mesmo disse, né, que ao contrário do Corinthians, em que ele foi contratado para fazer uma ruptura, no Grêmio ele foi contratado para dar sequência a um trabalho e ajustar erros pontuais que estavam impedindo aquele trabalho de dar certo. E acho que é isso que ele vai fazer. Sérgio de Esteio, boa tarde, amigos da melhor rádio. Por favor, Zé Aldo, segunda prateleira quer dizer que o Red que ganhou do Inter é melhor que o Lanús? Eu não tenho como avaliar quem é melhor, mas a nossa avaliação... Olha, tchê, não, a avaliação tenho, é competição. O Always Red tá na Libertadores e o Lanús na Sul-Americana. Por esse ponto... mas o Lanús é melhor. O Lanús é melhor. Mas aí tem um processo de seleção, tem times mas inicial muito de Libertadores claro, é diferente. Campeonato boliviano versus argentino, é claro. Mas o Lanús é melhor. O Lanús é melhor, com certeza. Magno, o Red tá na Libertadores e o Grêmio tá na Sul-Americana. O Red não é melhor que o Grêmio. A minha leitura é outra. Tanto esses times, o Lanús,
episodicamente chegou a uma final de Libertadores, mas tradicionalmente não é um time de disputar título de Libertadores. Como o Red, perfeito, sem dúvida. Esses times eles são médios, intermediários. Eu acho que é uma. O Lanús se auto-intitula clube de bairro, né, Zé? O Grêmio, a prateleira do Grêmio, o grupo do Grêmio, o extrato futebolístico do Grêmio é River, é Boca, é Inter, é Flamengo, é Palmeiras, é Atlético Mineiro, é dos grandes. E é nesse sentido que eu fiz a observação lá atrás. Os ouvintes estão bem interessantes. Tem razão. Só que o Grêmio nos últimos anos não se portou como se fosse dessa prateleira, né? Tanto é que ele caiu de prateleira. Se o Grêmio nos últimos 2 anos tivesse se portado como River, como Boca, como Flamengo, aí continuaria na prateleira de cima. Caiu, né? É aquela coisa, aproveita que deu um passo atrás, tenta dar 2 para frente agora. O Max diz: tal qual o socialismo, o futebol é coletivo. E o coletivo do Grêmio melhorou. Tá bom, Max. Obrigado pela tua mensagem. Qual é o nome do ouvinte? É o Karl Marx, é isso? Não, é Max, ó. É Max Miller C. da Costa, é o nome dele. Ele deu uma enxertada aqui. Muito bem, obrigado. Vamos mais. André Porto Alegre, boa tarde, parabéns, Guaíba. Gente, infelizmente falta muito tempo pro Grêmio melhorar. O que mudou foi a entrada do Rafinha, Thiago Santos e Jeromel. No mais, o mesmo do mesmo. Só o tempo dirá. É o André de Porto Alegre que faz essa observação. Mas já são 3 entradas, já é uma considerável mudança, né? Em alguns momentos mais o mesmo, em outros não. Por exemplo, o Grêmio ontem jogou com 2 caras que tinham agressividade nas pontas. O Léo Pereira também é uma mudança. O Alisson, eu tenho para mim que o Alisson não estaria presente para receber aquela bola que o Ferreira conduziu para ele fazer o primeiro. Segunda vez, né, Guimarães? Não, ele era passo para trás. Foi assim. Contra o Ipiranga também foi assim. Tem mais mudança. O Ferreira puxou o contra-ataque na esquerda e o Léo Pereira fez o gol. Veja bem, não estou dizendo aqui que foi, eu abri a câmera sem querer aqui. Bonito. Não tá sem roupa, né, Guimarães? Tô dizendo aqui que aqui não apareceu. Aqui não apareceu. Piloto de Fórmula 1 dos anos 70. O Magno, eu vou abrir aqui só para ele abrir. Eu tô dizendo que por que tu faz jogos em casa, cara? Meu Porque Deus. tem um tremendo sol aqui na sacada. Tu fica na sacada, eu sei porque. E eu queria dizer o seguinte, óbvio que o Grêmio em algumas coisas foi igual ao Grêmio de sempre, porque são muitos anos com o Renato. Existe um hábito do Renato de muito tempo, de muitas temporadas. Então, é normal que o Grêmio tenha alguns vícios, é normal, né? Não é da Não, a mudança ela pode vir a conta gotas, mas de gota em gota daqui a pouco tu vai encher uma xícara, um copo, o que quer que seja. Que analogia horrorosa que eu fiz, mas acho que deu para entender. Ontem, por exemplo, se fosse com o Renato, o Matheus Henrique não ia pressionar a saída de bola do Lanús, o Belmonte. Talvez o Renato nem soubesse quem é o Belmonte. É diferente. O Grêmio ontem, quando o Lanús conseguia executar a sua saída de bola e partia para a sua fase ofensiva, o Grêmio se defendia em 2 linhas de 4. O Grêmio do Renato, muitas vezes, especialmente nesses últimos 2 anos, eu cansei de dizer que no programa o Grêmio não tem desenho, não tem uma fórmula, o Grêmio se defendia em círculos, correndo atrás do adversário em busca do acaso. Ontem foi mais organizado. É claro que daqui 1 mês a gente pode estar aqui no programa dizendo, o Thiago Nunes destruiu, o time do Grêmio ficou pior. Não dá para saber se vai ser melhor ou pior, mas essas primeiras mudanças, elas são para melhor. Ricardo Vieira diz: o Thiago Nunes precisa mudar urgente este estigma de sempre trocar o Jean-Pierre. Ontem ele não estava mal. É o único time do Brasil que todos os jogos troca o seu camisa 10. Obrigado, Ricardo. Então, só para voltar uma casinha ali, Zé, que a gente fez a comparação de um está na Libertadores e outro na Sul-Americana. Concordo, evidente, que o Lanús é mais time, é melhor e mais forte que o Always Ready. Agora eu lhes pergunto, qual é que é o melhor? Para pegar o mesmo país, um que está na Sul-Americana e outro que está na Libertadores, o Rentistas ou o Peñarol? Não sei. O Rentistas passou pelo Peñarol no Campeonato Uruguaio. Pois é. Agora tu vai me perguntar quem eu gosto mais? Eu gosto mais do Peñarol, que ontem tocou 2-0 no Corinthians em São Paulo. Eu vi o jogo. Inclusive com um gol muito estranho.
São 12h37 Sim, agora. o gol marcado com o pênis. São 12 Fez o mas gol é de região pubiana, né? Acontece. Fez, teve O cara do Zé foi Gargano. maravilhoso. Cara, o Gargano ainda joga bola. Olha só o Penharol. Ô Zé, o Penharol tinha no banco de reservas Musto e Ariel na Ruelpan. E mesmo assim conseguiu ganhar. O Gargano enfiou a bola na frente, o cara cruzou. E o Terans, ex-Atlético Mineiro, entrou meio que deslizando, agachado, e aí com o pênis empurrou a bola pra rede. O uso do plexo solar, do apêndice urinário no futebol, ele é normalmente evitado. Normalmente as pessoas colocam a mão ali pra proteger, né? Não, mas seria anulado, né? Não pode. Mas desprotegido faz gol, né, Zé? Vai, padrinho. O cidadão, Oresto, tomou o XY8 e até gol fez assim. Eu quero fazer uma pergunta. O gol oferecimento Doca. O cara chorou de dor ou comemorou? Não, vibrou, né? Foi gol, o cara quando faz o gol comemora, né? Fez o gol, deu passe pra outra. Voltamos já. Jogo pela Guaíba, são 12 horas nesse momento com 42 minutos, a hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor, e nós não falamos sobre Inter e o Internacional, nós precisamos projetar esse final de semana, nós precisamos falar sobre o Colorado, que vai para uma decisão, é uma rodada de decisão, e nós temos esse confronto, um é um jogo no meio da tarde, o outro é um jogo no final da tarde. O meu é o jogo das 4 horas, né? O Juventude que é o com Inter às 4 horas ou é o outro jogo? Eu agora não me lembro da ordem dos jogos. Juventude e Inter. Domingo às 4. Juventude e Inter às 4, Caxias e Grêmio 19, Juventude e Inter na Montanha dos Vinhedos, Caxias e Grêmio no Estado Centenário. Domingo eu tenho uma pergunta. Tarde, viu, Zé? Não entendi, Magno, desculpe. Domingo, sim, tu tem que vir de tarde. Ah, não, sim, eu estarei aqui, 1h, já estarei aqui. Eu tenho questionamentos, e é pra ti, posso fazer? Olha, nem sempre eu tô apto a responder, eu tenho algumas dificuldades, mas vamos lá. Não, mas o meu é exatamente aí o meu questionamento. O Zé Aldo, essa chamada que a gente tá ouvindo aí nos intervalos da programação, ela tem parte da sua locução do José Aldo Pinheiro. O Zé Aldo leu o horário dos jogos, a equipe leu tudo. E como é que não sabe que horário é qual o jogo, professor? Ah, não, mas isso é difícil, isso é difícil. Muita coisa aconteceu de lá pra cá, né, Zé? Da leitura dessa chamada até aqui. Não, sabe que ontem eu dei o jogo 19h15. Eu tinha lido em algum lugar, eu tinha certeza que era 19h15 e eu cheguei a avisar, eu venho mais tarde hoje, porque eu vou sair do escritório mais cedo, vou pra rádio, porque no final da tarde tem transmissão, tem que estar lá já no esperando. E o jogo 7h15, eu tinha na cabeça que o jogo era 7h15. Então isso acontece com as melhores famílias, não são todos, mas eu tenho essa limitação. Eu gravei a chamada, mas eu não memorizei quais eram os horários dos jogos. Mas nós estamos falando de Inter. O Inter teve uma atuação brilhante, atropelou o time do Tátira, jogando um jogo convincente, mas ele não tem costumado repetir a equipe. O time do jogo anterior não era o mesmo time do jogo da Libertadores. Por exemplo, quem jogou contra o Esportivo teve vários jogadores que não estavam. A ideia que passou é que aquele jogo contra o Tátira, ali estava a avaliação do que seriam os melhores por parte do treinador espanhol, do Miguel Ramírez. E eu não sei o que ele pensa contra o Juventude, porque tem também na semana que vem Libertadores de novo. Eu não sei o que vocês pensam dessa. Eu acho assim, Zé, ele vai variar o time, isso ele mesmo já disse. Na Libertadores tem um cara que tá suspenso, que é o Palácios, que foi expulso. Então, em tese, não tem por que preservar o Palácios no final de semana. A não ser que ele queira usar... E o Tyson nem pode jogar gauchão, né? A não ser que o Miguel Ramírez queira testar final de semana um time para jogar na Libertadores. Acho que não vai ser o caso, porque o período de testes ele se encerrou. Eu acho que está muito claro, muito clara qual a ideia do Miguel Ramírez para essa reta final. O Palácios pode pintar daqui a pouco por isso, porque como ele está expulso, não pode jogar na Libertadores, joga gauchão. E aí no jogo da Libertadores pode aparecer um Tyson, ou entrar pelo menos no segundo tempo. Mas a mim parece que o período de testes terminou. A grande questão do Inter agora é a zaga, né? Com um reavaliado diariamente, o Lucas Ribeiro voltando, enfim. Mas o Inter tem de uma forma muito clara ali que não dá para dar sopa pro azar.
O Inter não tem um estoque assim de zagueiros já testados para colocar para jogar, né? O Zé chamou uma boa discussão, que é sobre futurologia. Se o Ramires, porventura, não acredito que ele vai fazer, acho que ele vai misturar, mas não totalmente, assim, vai colocar um ou outro jogador, vai dar uma preservada em um ou outro. E são 2 jogos, né? Dá também para, sei lá, segurar um empate, perder de pouco. Mas como a gente, o sistema de imprensa, de torcida, de tudo aqui no Rio Grande do Sul, aceitaria um eventual insucesso, e aí pode ser ou no primeiro jogo ou até uma desclassificação com um time, digamos, com muitas preservações por parte do Ramires. Eu acho que ele tem consciência desse tipo de risco de pressão e não faria de colocar uma equipe assim muito alternativa para jogar um jogo de semifinal de Campeonato Gaúcho. No início era fácil, ele abordava a questão: estou competindo, mas girando o elenco, são muitos jogos. Agora ele já tem estabelecido uma competição principal, que é a Libertadores, inegavelmente, e a gente até vê um certo padrão de equipe, mesmo que com uma ou outra mudança do jogo da Bolívia para o jogo do Beira-Rio contra o Táchira, mas no Campeonato Gaúcho fica essa curiosidade. Eu acho que ele vai mexer pouco, mas se mexesse muito e não desse certo, eu acho que a pressão seria muito grande. E consciente disso, acho que o Ramires vai um pouco mais leve nesse tipo de rodízio, que eu acho certo, viu? Até pela temporada que a gente tem, pelo início de trabalho dele, é certo. Só que é um jogo que vale algo. É diferente de daqui a pouco perder uma partida inicial de Campeonato Gaúcho. E, claro, tem mais condições que o Juventude e o Inter, óbvio, mas eu fico curioso para ver como ele vai conduzir, não a questão do campo, o trabalho dele, mas a relação com os resultados, que, diga-se de passagem, os últimos agora são muito bons, com goleadas, inclusive. Eu acho que ele vai dar uma ideia de repetição, tá? Para mim, ele experimentou muito naquele jogo contra o Always Ready, até pelas circunstâncias mostradas na partida, mas eu acho que ele vai entrar com uma ideia de repetição e aos poucos vai incluindo o Tyson nessa ideia que ele tem. Com isso, dá para se dizer que ele acha um time titular que vai se enquadrar no modelo que ele quer. Isso eu acho positivo, né? Há uma tendência de evolução nesse sentido, mas também com aqueles ajustes que são necessários para que o time do Inter tenha a execução melhor desse modelo. O modelo, para mim, não está nem perto de ser, né, plenamente executado. É normal isso, é muito pouco tempo, tá? Tem que dar esse tempo porque é um modelo mais complexo, mas eu acho que ele já estabelece algumas coisas que são interessantes. O Patrick é um jogador, para mim, que depende muito de confiança. Ele é um daqueles caras que precisa se sentir confiante para poder render. E o jogo contra o Táchira dá isso ao Patrick. Melhora o nível de confiança, a moral do Patrick, para que ele se sinta mais à vontade e mais próximo de conseguir fazer aquilo que o Miguel pede. Então isso é importante também. Outros jogadores entram nesse processo, o próprio Maurício, né, que para mim tem uma boa atuação jogando contra o Táchira. Enfim, é uma questão de evoluir. Agora, não tem nenhuma dúvida, a dupla Grenal é favoritaça pode, dentro de campo, acontecer diferente, mas é favoritaça para alcançar a final e que a gente tenha um novo Grenal, mais uma vez, na final de campeonato. Não vejo por onde, quer dizer, o campo fala, né? O campo tem uma história diferente, mas em tese tem como não atribuir um favoritismo para Grêmio e para Inter. Tô nessa aí também. E aquilo que tu falou do nível, Guimarães, o assunto foi tocado ali, Guti, pincelado, exatamente isso, pelo Guimarães, do nível do gauchão. Eu fecho 100%, acho que esse é o pior gauchão dos últimos que eu vi. Eu também, infelizmente. Até compreendendo e achando natural isso, né? Porque esse ano circulou menos dinheiro, né? O ano passado não teve rebaixamento, então tem 2 times a mais para dividir o mesmo valor. Então ganhou um pouquinho a menos, ganharam um pouquinho a menos, então é até natural. Mas tem outras questões também que talvez num outro momento a gente consiga debater com mais tempo. É contraditório porque nós temos esse ano o Juventude na primeira divisão e era para ser um gauchão. Pois é, tem razão. Desafio enorme. Por isso tem razão, é contraditório. Mas eu acho que os times terem menos qualidade, tendo menos dinheiro, eu acho que até é lógico. Mas o Juventude tem razão. E é aí que eu ia chegar, Zé.
Na semifinal nós temos ali na dupla Grenal, que já era esperado que lá estivesse, um Caxias que vive internamente um momento de turbulência. O técnico vai sair depois do campeonato, o dirigente está saindo também, o homem do futebol. Enfim, tá um festival de manda e desmanda no Caxias. Então tá um momento turbulento nos bastidores do Caxias. E o Juventude, que depois de 13 anos voltou para a Série A do futebol brasileiro, acho que até o mais fanático torcedor da papada sabe que tem que melhorar muito para conseguir encarar uma Série A e não ser rebaixado. Tem que trazer muita gente nova, tem que agregar qualidade, tem que trazer reforços. O Juventude é um time hoje que foi eliminado na Copa do Brasil pro Vila Nova, por exemplo, que é um time que está na 3ª divisão, se não me engano, do futebol brasileiro. É uma equipe que nem no Campeonato Gaúcho conseguiu sobrar. Chegou até a última rodada correndo o risco de não conseguir classificação. Então o Juventude tem que melhorar bastante para a Série A também. Então eu vejo que nessa semifinal a tendência absolutamente gigantesca é da dupla Grenal passar e fazer a final de mais um campeonato. Eu tenho um sentimento de maior dificuldade para o Inter, não apenas pelo fato do Juventude estar na 1ª divisão, mas pela pressão e cobrança que há no Juventude. O Caxias é como se tivesse num lucro. Ele entrou meio de última hora para essa reta final e no caso do Juventude, o Juventude não. Ele está sob uma pressão de melhora de resultados, o técnico até foi ameaçado. Ele deu uma entrevista falando lá que ele fez um período de estágio na Espanha e que então ele projeta aproveitar os conhecimentos adquiridos ao longo do estágio para o confronto com o Inter, porque aquilo que ele aprendeu na Espanha tem a ver com o que o Ramírez aplica no Internacional. Então ou seja, vai dar errado. O Juventude tem um selo de Série A agora, isso dá uma pressão também. Ele vem... Vai dar errado, sabe por quê, Zé? Sim. Porque o Marquinhos Santos é o cara da proposição, não da reação. Quando você está no Juventude e vai jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, você precisa ter consciência do seu tamanho. O Juventude não pode querer tomar a iniciativa contra o Palmeiras em São Paulo. O Juventude não pode jogar pensando em tomar iniciativa contra o Grêmio na Arena, contra o Inter no Beira-Rio, contra o Flamengo no Maracanã, contra o Vasco caiu, contra o Fluminense no Maracanã. Os adversários do Juventude agora são esses. O Juventude deveria entrar numa outra forma na Série A. Eu gosto do Marquinhos Santos, acho um bom técnico, acho um cara com conceitos bem legais mesmo, de verdade. Só que para esse contexto de agora do Juventude, eu vejo ele encontrando muita dificuldade na Série A, porque a ideia que ele tem de jogo é um jogo que não é condizente com a realidade técnica do Juventude. Por isso que eu falei, brincando até de forma dura e irônica e talvez maldosa, de que vai dar errado. Porque mesmo que eu goste do Marquinhos Santos, eu não vejo o estilo de jogo dele se encaixando em um cenário em que o Juventude vai precisar essencialmente marcar e sair em contra-ataque. O Marquinhos não é o cara para isso. Então eu acho que o Marquinhos é o nome certo, é um bom técnico, mas no cenário errado para o Juventude. Nesse raciocínio podemos chegar a uma projeção que o Caxias vai se organizar melhor dentro do modelo. Porque o Lacerda é um cara que organiza bem defesa, né? Dentro do modelo, sim. A dificuldade do Caxias é quando ele tem a bola. E aí ele não sabe o que fazer com ela. Mas ao passo em que talvez o modelo do Caxias sirva melhor para enfrentar a dupla Grenal do que o modelo do Juventude, eu sou obrigado a dizer que aí a qualidade do Juventude está acima da qualidade do Caxias. Mas ainda assim, pelo pouco que vi do Juventude, é carente tecnicamente o time do Juventude. E um técnico não consegue, quando a carência é pessoal, é da mão de obra, por mais capaz que ele seja de organizar o time, de compensar essas deficiências. Perfeito. Aí é o acordo que nós chegamos. O Juventude tem que ir ao mercado entre o Gauchão e o Brasileiro. Urgente. Aí é o acordo que nós chegamos. Seria ótimo ser finalista de Gauchão, ser campeão nem se fala. Nossa, o Juventude tem uma história linda. Mas daqui a pouco até cair de uma vez pro Inter e se focar totalmente pro principal objetivo, que é permanência em Série A, não sei se seria ruim. Jamais uma equipe vai cair de propósito, é óbvio. Mas eu tô falando que se acontecer, que se aproveite o período para se preparar mesmo bem pro Campeonato Brasileiro. O Juventude é muito organizado, o Inter vai pegar um time... Esse é o acordo, Zé, que nós chegamos.
Não, aquela última frase que tu dissesse antes é o acordo que nós chegamos. O Juventude, com essa qualidade que ele tem hoje, não há no perfil do Marquinhos Santos, no meu entender, eu posso estar errado, uma forma de tirar muito desse time numa Série A de Campeonato Brasileiro. Eu entendo que o Juventude deveria, numa Série A, pensar de uma outra forma. Pensar em montar um time daqui a pouco mais sólido atrás, né, e buscar um outro tipo de jogo, não querer tomar iniciativa como ele tenta várias vezes. É por isso que eu disse que o Marquinhos Santos seria o nome certo, mas para o cenário errado. Guimarães. Eu também acho. O ideal do Juventude... Magno, no dia 24 de março de 2019 eu estava contigo no Alfredo Jaconi e o Marquinhos Santos era o treinador do Juventude e foi perguntar no início como é que vai ser o jogo, Marquinhos. Ele disse, a gente veio aqui para propor, estamos jogando em casa, temos que jogar de igual para igual. Tomou 6. Jogar. Foi 6-0 para o Grêmio no jogo que o Juventude tentou propor. Se o Magno lembra bem, no momento que ele deu essa entrevista, eu olhei para o Magno, vai ser goleado. Sim, na hora. Sim. Vai ser goleado, vai dar ruim. Porque não é assim que se joga contra o Grêmio, cara. Esses times têm que jogar fechado, especulando. Vai tentar propor, vai jogar de igual para igual, vai tomar. Eu admiro muito no Juventude essa organização. Eu estava lendo uma matéria sobre um ciclo de palestras com Tinga, com Kaká, com Flávio Campos, com os jogadores da base. Eles têm um processo global de uniformização dos procedimentos. É bem interessante o Juventude do ponto de vista de organização. Os caras caíram para a 4ª divisão. O rapaz, aquele que era do Inter, que foi pro Corinthians, levou o Juventude para a 4ª divisão. E eles voltaram sem recursos, só na organização, só na capacidade de trabalho, só na superação. Então eu respeito muito o Juventude. E a Juventude é um grande formador, né, Zé? É reconhecido assim até no continente como um clube formador. Bem, eu tenho que encerrar o primeiro clube do Brasil a ter o selo da CBF de formador de jogadores. Eu tenho que encerrar. Obrigado, Ana. Obrigado, Oliveira. Obrigado, Silva. Bom final de semana. Silva deu uma saída para gravar uma entrevista. Tinha uma entrevista. Quem era o entrevistado hoje, Silva? Obrigado pela... Dourado. Coletiva do Dourado. Fui fazer a coletiva do Dourado. Interessante, imperdível. Vamos rodar no Repórter Esportivo, onde ele fala sobre atuar de zagueiro ou não. Então... Entre outras coisas. Entre quase tudo, porque ela tomou esse foco aí, porque a resposta da pergunta que eu fiz começou a gerar mais... A gente tá falando que precisava, mais né? debates. E a torcida tá pedindo um zagueiro. E ele vai falar sobre isso. Será que ele quer? Ele tem tudo para ser um bom zagueiro, cara. Bem, não exigiria tanto da questão física, que é problema para ele. Vamos ver, né? 5 horas. Vem aí a Fernanda Bagatini para as notícias. Obrigado, Carlos. Obrigado, Orestes Andrade. Obrigado ao... Tchau, tchau, meu conterrâneo, Luiz Magno, a todo mundo, Gutierrez Sanches, Osório sempre presente. O programa volta na segunda, 11 da manhã, vem aí as notícias com a Fernanda Bagatini, depois o tio Júlio Ribeiro com Boa Tarde Brasil. Tchau.